E a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Acrescentando piedade, fraternidade e amor à nossa fé. Essas três qualidades de caráter, Pedro nos exorta a acrescentar à nossa fé. São qualidades que estão intimamente ligadas e entrelaçadas e dificilmente se pode separá-las. Vamos examinar em primeiro lugar a piedade. Criar piedade é algo que nós temos que fazer. Deus não precisa criar piedade, pois Ele já possui essa virtude. A piedade significa simplesmente possuir atributos semelhantes àqueles que Deus tem. E somos nós que devemos aprimorar a piedade na nossa vida. Nós, como filhos e filhas de Deus, devemos possuir as características do nosso Pai Celestial. Devemos ser exatamente como nosso Pai, posto que fazemos parte da sua família. A sua natureza divina fica fazendo parte de nós mesmos, porque somos seus filhos e os atributos que Deus possui devem também estar ativos em nossa vida. A piedade é conformar a nossa mente e vontade com a mente e a vontade de Deus. A fé genuína e a vida piedosa não podem ser separadas entre si, da mesma maneira que o alicerce não pode ser separado do edifício. A raiz não pode ser separada do tronco. Nós nos chamamos cristãos, e isso significa que devemos ser semelhantes a Cristo. Se levamos o seu nome, devemos também ter as suas características, os seus atributos, os seus traços pessoais, e também devemos ser semelhantes a Ele. E esse fato deve ser visível e óbvio a todos ao nosso redor. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que viveram uma vida realmente piedosa. Por exemplo, o rei da Babilônia não aguentava a religião de Daniel, mas não podia governar as suas muitas províncias sem a ajuda de Daniel. E assim, permitiu que Daniel ficasse com o Deus dele. Daniel era um testemunho vivo na Babilônia, uma terra de profundas trevas. Testemunho do Deus vivo e verdadeiro, ele foi. Muitos outros chegaram a conhecer a verdade através de Daniel. E ele viveu uma vida verdadeiramente piedosa, e isso impactou e afetou muitas pessoas. O rei do Egito não se emocionou com a religião de José, tampouco, mas sabia que não poderia receber a ajuda financeira especializada de José e a sua competência gerencial sem também obter a piedade de José. Essas características eram inseparáveis entre si. O rei aguentou a piedade de José, a fim de aproveitar as suas perícias e capacidades. E como resultado, José livrou a totalidade da sua raça. Mas o que tinham em comum esses dois homens, Daniel e José? Havia algo neles que os destacava no meio da multidão. Eram diferentes de todos os demais. E sabe qual era a diferença? A piedade. A vida piedosa provém de uma única maneira. Brota de um estreito relacionamento com Deus. Muitas pessoas alegam conhecer a Deus, mas nas suas ações não se assemelham a Ele em nada. Às vezes, somos levados a duvidar até que ponto essas pessoas realmente conhecem o Senhor. E se você realmente anda na piedade, esse fato vai se revelar quando estiver sendo submetido à pressão. Você se lembra do testemunho dos 7 filhos de Seva? Saíam para tentar fazer grandes coisas em nome do Senhor. Certo dia, procuraram expulsar de alguém um espírito maligno, e este respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo,
Mas vós, quem sois? Atos 19, versículo 15. Eles não tinham qualquer relacionamento com Jesus. Não eram piedosos de modo algum. Não havia neles nenhuma piedade. E esse fato era bem visível. Os filhos de Seva não tinham autoridade para fazer aquelas coisas. E é exatamente por isso que as coisas parecem não dar certo para algumas pessoas. Andam tendo a aparência de piedade, fazendo todas as confissões certas de fé, mas vivem uma vida ímpia e ainda querem saber por que as coisas não dão certo para elas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que nos lembrar de determinada ocasião em que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Esse trecho dá a impressão de que Jesus estava sendo severo, mas realmente estava sendo honesto. A piedade ou faz parte de nós ou não. Talvez consigamos enganar as pessoas, mas certamente não poderemos enganar a Deus. E já está na hora de fazermos da piedade uma prioridade em nossa vida. À medida que vivermos uma vida piedosa, outras pessoas ao nosso redor serão afetadas e transformadas pelo nosso exemplo. Jesus estabeleceu o padrão certo para a piedade, ao dizer que somente podia fazer aquilo que via o Pai fazer. Se adotarmos essa atitude, a nossa fé funcionará. Nossa fé ficará forte, porque os nossos motivos serão certos e estaremos vivendo uma vida piedosa para comprovar isso. A vida de Jesus, pois, precisa ser vivida e demonstrada na nossa vida. A piedade é manter a semelhança a Deus nos bons tempos e nos tempos difíceis. Quando se pensa em ter um caráter semelhante ao de Deus, uma das primeiras coisas a surgir na mente é a compaixão e o perdão. Como sabemos, Deus tem uma natureza perdoadora. Jesus nos mandou perdoar e nunca cessar de perdoar. Precisamos ser um povo do perdão e estender a mão da compaixão ao próximo, conforme Deus o faz. Precisamos parar de ser duros com as pessoas e fazer aquilo que Paulo mandou fazer. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A compaixão é algo que precisamos cultivar e algo que custa esforço. É aqui que a fraternidade entra em jogo. A fraternidade é a piedade em ação. A fraternidade importa em preferir o seu irmão a si mesmo. É ficar alegre em vez de ter inveja quando você vê o seu irmão receber uma bênção. A bondade não flui da nossa vida por conta própria ou sem esforço nosso. Ela precisa ser trabalhada, alimentada e encorajada. Tratar as pessoas com bondade exige esforço, porque muitas vezes a bondade nos leva a sair da nossa rotina, ao passo que seria mais fácil não ser bondoso. E a Bíblia está cheia de histórias a respeito de pessoas que evidenciaram a bondade fraternal. Um dos melhores exemplos acha-se no livro de Ruth. Ruth era uma jovem viúva moabita quando sua sogra, Noemi, resolveu voltar à sua cidade natal, Belém. Ruth optou por acompanhar a sogra. Aquele ato foi de uma grande bondade por parte de Ruth, pois essa não pertencia à região de Belém. Se ela fosse até Belém, seria provável que ela nunca conseguiria um casamento, porque não pertencia à raça judaica. Mas optou por ir ajudar a sogra, em vez de voltar à sua própria casa e família e achar um marido ali. Ela estava sendo bondosa e compassiva, deixando de lado os seus próprios interesses.
Dentro de pouco tempo, a bondade de Ruth foi notada por Boaz, um homem muito rico. Não demorou para ela se tornar esposa dele. A bondade de Ruth recebeu uma recompensa muito grande. A bondade só faz bom tempo e ela não é difícil para o cristão. A bondade, ela, segundo Deus, deve ser permanente e duradoura. Os atos de bondade são evidências de um relacionamento genuíno com o Senhor. Quando tratamos os necessitados com bondade, estamos na realidade demonstrando bondade ao próprio Cristo. E a bondade é uma das 3 qualidades essenciais que o Senhor requer dos homens. Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Na Bíblia, achamos ainda a história da bondade de Raabe para com os 2 espias que os filhos de Israel mandaram para Jericó. A vida dela foi poupada juntamente com a sua família inteira, devido ao seu único ato simples e espontâneo de bondade. A bondade deve ser um dos nossos alvos supremos, juntamente com o andar em amor cristão. A última coisa que Pedro disse que devemos acrescentar à nossa fé é o amor. O amor cristão significa o amor em ação. Se tomássemos a decisão de andar com amor a todo tempo, a nossa fé seria poderosa como uma dinamite, pois a fé opera por meio do amor. E o que é o amor? A melhor descrição que temos do amor genuíno, do verdadeiro amor cristão, acha-se na Bíblia. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 8, que diz: Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E se você ler cuidadosamente essa lista que se encontra nessa passagem da Bíblia, você verá que o amor é descrito em termos de ações. O amor não é apenas uma emoção ou um sentimento. As Escrituras nos demonstram com muita clareza que o amor verdadeiro é traduzido em ações. Um só mandamento é dado no Novo Testamento e ele nos manda andar no amor. Se aprendermos a andar no amor em cada momento, nunca quebraremos nenhum dos outros mandamentos que foram dados segundo a lei. Se você ama alguém, você não pretende matá-lo, roubá-lo e nem cobiçar o que é dele. O amor é mais do que mera conversa. Está na hora de demonstrar ao mundo o nosso amor. Você pode falar o tanto quanto você quiser a respeito de fé, a fé que você tem, mas eu quero ver a sua fé em ação. E se você espera que a sua fé funcione, você terá que demonstrar o amor.
Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17 diz: Que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros? Esse tipo de fé salvará alguém? Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário e lhe disserem: Bem, a Deus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam bem para provarem que a têm. A fé não se manifesta por meio de boas obras. Não é fé coisa nenhuma, é morte e inútil. Tiago 2, versículos 14 a 17. Outra coisa que precisamos saber a respeito do amor é que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. E o que significa isso? Significa que não damos pontapés a uma pessoa que errou. A Bíblia diz que quando vemos um irmão apanhado em falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejam também tentado. Em vez de falarmos mal de alguém e de o fazermos lembrar-se de todos os males que cometeu no passado, devemos estender a mão com amor e restaurá-lo. E se você realmente ama a Deus, você amará as pessoas. Você estenderá a mão a elas com amor e fará o que o amor faz. A fé opera pelo amor. E se acrescentarmos o amor à nossa fé, ela funcionará e ela será poderosa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos orar e pedir a Deus que essas qualidades, elas também sejam manifestas na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor dê-nos sabedoria, inteligência, para que também possamos acrescentar a piedade, a fraternidade e o amor à nossa vida, que possamos praticar essas virtudes no nosso dia a dia, porque nós sabemos que a cada dia nós subimos um degrauzinho na nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós assumimos o compromisso de praticar dia após dia essas qualidades que a tua palavra nos indica. E por isso, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus.